Olá querido, olá querida, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural em sua vida. E a palavra do dia é o capítulo 58 e que está registrado lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, que diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Essa palavra, ela sempre falou muito ao meu coração. E eu sempre repito ela. Por quê? Porque ela fala de algo muito tremendo para as nossas vidas, que é o tema da prosperidade, ou seja, da abundância na nossa vida. O que seria comer o melhor dessa terra? É realmente nós termos a provisão de tudo, absolutamente tudo. Comer, vestir, calçar, viver, compartilhar de todas as coisas do melhor. Mas para que isso aconteça, é necessário nós fazermos a nossa parte. A nossa parte está na obediência. Obediência à palavra de Deus. E o livro, hoje, ele vai contar a seguinte história: guarde os melhores ovos e coloque-os para chocar. A história vai começar contando sobre algo muito interessante. Se você plantar uma árvore, você poderá comer do seu fruto e ainda plantar outras árvores com as sementes dos frutos que ela der. É mais ou menos assim. É mais ou menos igual ao dízimo. O Senhor, ele nos dá 100% do nosso salário. Amém? E desse nosso salário, ele requer de nós apenas 10%. É semelhante ao fruto. Deus, ele nos dá 100% do fruto. Mas existe 10% desse fruto que é a semente, que é o caroço. E que se nós quisermos continuar comendo dessa fruta, nós precisaremos guardar o caroço, guardar a semente para replantá-la. Assim é na nossa vida financeira. Nós precisamos guardar dos 100% que Deus nos dá, depositar no tesouro celestial, que é a casa do tesouro, que a Bíblia vai dizer, o nosso 10%, que seria a nossa semente, para fazer com que esse salário, ele produza 100 vezes mais, amém? E aí, continuando aqui, ele diz assim: se você economizar, você poderá se beneficiar no futuro da renda desse valor e ainda poderá ampliar o seu capital. Guardar dinheiro é uma cultura, uma convicção, uma filosofia de vida. Você não guarda dinheiro se sobrar. Se pensar assim, você nunca guardará nada na vida. E aí ele vai contar um pouco da história de José, que José foi um homem que, segundo a direção do Senhor, porque na época José, ele não tinha as redes sociais, ele não tinha esse monte de coach ensinando a ele como fazer para guardar, para rentabilizar no seu futuro. Ele simplesmente e apenas foi direcionado pelo Senhor. E nós vemos lá no começo desse livro mesmo, fala sobre isso. Sobre Deus dar a instrução para os seus filhos. E uma das instruções que José recebeu foi no período da abundância, ele fazer uma reserva de emergência. Reservar grãos, reservar de tudo que a terra produzia, reservar, guardar em celeiros, para que quando viesse o tempo, como diz a Bíblia, da vaca magra, o Egito estivesse provido. E olha só que interessante, ele guardou tanta provisão para o tempo da escassez, que nesse tempo todas as outras nações, todos os outros reinos em torno vinham comprar com ele. Vinham ali. O que aconteceu nessa época? Foi a época que o Egito mais prosperou, porque ele tinha estoque, ele tinha uma reserva.
Então, o que nos orienta esse estudo dessa semana, desse dia, tenha a sua reserva. Né? A gente já ouviu muito falar sobre reserva de emergência. Quando nós atingimos esse nível de reserva de emergência, meu Deus, é fantástico. E além da nossa reserva de emergência, nós temos que ter dinheiro investido, ou seja, não só guardado, mas também rentabilizando. Às vezes esse seu dinheiro vai ser um pequeno investimento, eu nem diria mais poupança, mas para os que ainda não sabem investir, a poupança está valendo. Mas procure buscar rendas alternativas para que você possa multiplicar os seus ganhos. Um dos homens financeiramente mais bem-sucedidos dos Estados Unidos foi Andrew Carnegie. E ele disse certa vez: guarde os melhores ovos em um cesto e depois vigie o cesto. E o escritor vai dizer assim: eu acrescento algo a mais nessa frase. Além de guardar os melhores ovos nos cestos e vigiá-lo, coloque-os para chocar. Se você guardar um ovo em cada 10 ovos que ganhar e depois colocá-los para chocar, no futuro você poderá obter galinhas que lhe darão outras dezenas de ovos. Ou seja, não basta apenas poupar, é preciso saber poupar. E, depois de tudo, investir. Muitos chegam até a guardar algum dinheiro, mas não o fazem multiplicar. Salomão disse: quem ajunta com o próprio trabalho, se lhe acrescentará mais e mais. Então, nós temos visto nesse dia palavras poderosas que podem não apenas só edificar a nossa vida, como transformar a nossa vida nessa terra, financeiramente, espiritualmente e como pessoas, nos melhorar a cada dia. Então não adianta só você ouvir todos os dias as lições e ficar maravilhado com o que Deus está falando. Coloque em prática o que Deus está nos ensinando e seja abençoado pelo Senhor. Que o Senhor continue te abençoando.